Olá, queridos amigos. Estou aqui de novo, gravando aqui nossa bateria de vídeos para suprir aqui as demandas de dúvidas de vocês, né? Eu realmente fiquei um pouquinho afastada por conta das gravações do canal, já até, desculpe, do curso, né? Já até dei essa explicação aqui. Mas aí estou retomando, né? Como o curso já está bem avançado, aí eu estou retomando, a gente vai ter novidades aqui. Então, para quem está perguntando, muita gente perguntando, né? A gente está com previsão para julho e agosto, então permaneça no canal. Já já a gente vai ter novidades aqui sobre a nossa turma 2, tá? Teremos bônus de valor, teremos bônus, outros bônus, que eu não vou revelar as surpresas, tá? Mas teremos bônus muito bacana, tá? E espero vocês aí, espero ver a maioria de vocês aqui na nossa turma 2, porque o curso está incrível realmente, tá? Bom, gente, seguindo aqui na nossa análise, né, de dúvidas, né, principalmente de dúvidas, porque, nossa, os colegas aqui do canal são espetaculares, vocês são espetaculares, vocês movimentam, trazem dúvidas muito pertinentes aqui para a gente trabalhar, e é por isso que eu vou sempre gravando vídeo, gente, porque as dúvidas realmente, elas não são, elas se repetem, né, são de muitas pessoas, né, então eu já faço uma entrega aqui mais extensa, né, trazendo os conteúdos em vídeo, tá? E aí, gente, o colega colocou aqui uma dúvida muito interessante, que foi num vídeo que eu coloquei, um vídeo até um pouco mais antigo, coloquei aqui, posso doar imóveis para minha holding familiar? E aí, nesse vídeo, vou passar aqui rapidamente, né? A gente viu que não, gente, não pode doar, porque tem uma solução de consulta, a 111 de 2016, uma solução de consulta da Receita Federal, que em que pese ela esteja aí com 6 anos, mas ela está totalmente vigente, tá? Que é o seguinte, houve uma doação de um imóvel para a holding, você doou, de repente, para aproveitar um benefício fiscal em relação a ITCMD e não pagar ITBI, você fez a doação, ok, olha, sem problema. Mas a doação, estou resumindo, gente, é o resumo do resumo, tá? Então, qualquer coisa, vai lá no vídeo que lá está mais explicado. Então, qual é o entendimento final da Receita? Olha, você doou, ok, sem problema. Mas tem um detalhe aqui. Houve um acréscimo patrimonial da PJ. Acréscimo patrimonial é fato gerador de imposto de renda. Houve um acréscimo patrimonial que não foi decorrente de receitas operacionais. Logo, a gente vai pegar o valor desse imóvel e vai somar a base de cálculo de todas as receitas para efeito de tributação. Em outras palavras, 34% em cima do valor do imóvel. Eu vou repetir. 34% de tributação em cima do valor do imóvel. Tributa como se ganho de capital fosse. Da onde vem os 34%, Gleice? Não achei esse percentual de 34% na legislação. Vamos lá. 15 do IR, ok? 15 do IR, 10 do IR adicional, 9 da contribuição social sobre o lucro. 34%. É de chorar. E aí, eu dizia assim, olha, e ainda vai ter o ITCMD. Porque na hora que eu estou falando 34%, estou falando 34% relativo a IR, tá? Imposto de renda na PJ. E ainda tem os 8% do ITCMD, até 8%, né? Até 8%, a depender do estado. Alguns estados têm alíquota progressiva, até 8% em cima do valor do imóvel. Aí o colega colocou assim, não seria bitributação, neste caso, ITCMD e IR sobre a mesma base de cálculo? Gente, que pergunta bacana. E essa pergunta as pessoas se confundem muito, tá? Especialmente quando a gente está falando lá de ganho de capital ITBI. É o mesmo raciocínio. É outra dúvida que também vem recorrente no canal. Então, é o mesmo raciocínio, tá, gente? Vamos lá. Aí a gente teria que entrar aqui numa aula sobre regra matriz tributária do TCMD e regra matriz tributária do imposto de renda, gente. Não tem como a gente entrar nisso, tá? Mas eu vou trazer aqui algumas questões, veja bem. O fato gerador do imposto de renda é o acréscimo patrimonial, tá? Acréscimo patrimonial. E aí, na hora que a gente fala em acréscimo, estou falando, gente,
volto a dizer, estou falando da forma mais genérica possível, que é para a gente entender o raciocínio, tá? É o acréscimo patrimonial, que é objeto, que é fato gerador do imposto de renda, ok? Competência da União, tá ok? Tem incidência em âmbito nacional, tá certo? Atinge pessoas físicas ou jurídicas, entende? E aí, logicamente, tem suas alíquotas progressivas, tem suas bases de cálculo próprias, em sendo PJ, em sendo pessoa física, e no caso da PJ, a gente ainda tem os regimes de arrecadação que a gente tem lá, simples, lucro presumido, lucro real, ok? E aí, a depender de cada regime, o que muda no simples é que a gente tem mudança de base de cálculo e de alíquotas, tá? Que é um regime bem diferenciado mesmo. Lucro presumido, lucro real, o que muda entre um e outro é a base de cálculo, porque no lucro presumido, como eu acabei de dizer, você tem uma presunção de lucro, a depender da atividade, tá? O que muda a base de cálculo ali da receita operacional, e no lucro real não, você vai fazer a apuração, como o próprio nome indica, vai tributar apenas aquele lucro que efetivamente a empresa apurou no período, beleza? Ok? Vamos lá. ITCMD, fato gerador do ITCMD, qual é? Transmissão não onerosa de bens ou direitos, seja ela causa mortes, ou seja, aquela que decorre do falecimento do detentor do patrimônio para seus respectivos herdeiros, sejam eles testamentários ou herdeiros aí legais, tá? Ou a doação, que é a transferência não onerosa de patrimônio que decorre de um ato de liberalidade. Tá certo? Entendido isso? A competência do ITCMD estadual, tá? Então, veja, gente, que nessa operação, por exemplo, vou trazer para cá, que a pessoa colocou assim, não seria uma bitributação no caso de ITCMD e IR sobre a mesma base de cálculo? Não, não é. Porque são fatos geradores completamente distintos. E eu vou dizer onde é que está a maior parte da confusão, tá? Mas vamos chegar lá. Você tem fatos geradores completamente distintos. O IR vai tributar aí o fato gerador do aumento patrimonial que aconteceu na PJ. Então, é esse acréscimo patrimonial da PJ que será tributado pelo imposto de renda, tá? No ITCMD, você tem outro fato gerador. O ITCMD não tem nada a ver com a valorização patrimonial, não tem nada a ver com o acréscimo do patrimônio de quem recebeu a doação. O ITCMD vai tributar a transferência do patrimônio de forma não onerosa, nesse caso aqui, por um ato de liberalidade, que foi a doação, tá? Então, veja que não se confundem os dois fatos geradores, inclusive as competências tributárias são distintas, tá? O que é que confunde muitas vezes? Porque na pessoa física, o acréscimo patrimonial decorrente de doação e também de herança é isento de IR. Entende? Então, por exemplo, o pai fez a doação de um imóvel para o filho. Ele vai pagar ITCMD, mas o filho não vai pagar imposto de renda na pessoa física. Por quê? Porque ele recebeu o bem em doação. E na pessoa física tem isenção de IR, mas na PJ não. Então, na PJ, tributa porque é para tributar, assim como se fosse na pessoa física, exceto pelo fato de que na pessoa física existe uma isenção. Entende? E aí, por isso que as pessoas dizem, não, mas aí é bitributação. Não é bitributação. Tá, gente? Se você se deparar com algum caso desse no seu escritório, seja de advocacia, seja de contabilidade, gente, não é bitributação. Você tem fatos geradores completamente distintos, tá? Você tem competências tributárias distintas, você tem relações tributárias, inclusive, distintas, tá, gente? Então, observem isso, porque, de repente, você vai enveredar por uma discussão que ela não é viável nem administrativamente, nem judicialmente, tá? Então, não caracteriza a bitributação. E aí vem um detalhe, aí a pessoa coloca assim, não seria bitributação sobre a mesma base de cálculo? Gente, nesse caso aqui, né, você tem, inclusive, bases de cálculos distintas, viu? Base de cálculo distintas. Elas podem até, matematicamente, coincidir. Mas aí a gente tem aqui, ó, no IR é o acréscimo patrimonial. Qual foi o acréscimo patrimonial efetivo que aconteceu nessa PJ para tributar pelo ganho de capital, tá? No ITCMD é valor venal.
Entende? Aí você pode dizer assim, Gleice, mas no final eu vou chegar no mesmo valor. No final você vai chegar no mesmo, afinal você vai chegar no mesmo valor, mas observe que em alguma situação você pode ter, inclusive, bases de cálculos distintas, porque o que a União pode considerar como acréscimo patrimonial, o Estado pode entender que não corresponde ao valor venal do imóvel e mandar avaliar. E ser mais alto ou ser mais baixo. Ok? Então, e aqui o que vai diferenciar não é a questão da base de cálculo em si, tá? O que vai diferenciar aqui é que são fatos geradores completamente distintos. Tá bom, gente? Então, vamos atentar para isso aqui, tá? Mas excelente pergunta, algo que recorre mesmo, tá? E eu espero ter respondido aí a grande maioria dos colegas que sempre chegam com esses questionamentos, ok, meus amigos? Então, esse era o vídeo que tínhamos para hoje, para essa dúvida. Estou aqui me empenhando realmente para responder a maior quantidade de dúvidas possíveis, mas não se preocupem, porque a gravação do curso está acabando e aí eu vou voltar e vou jogar muita energia. A gente vai zerar essa pauta de dúvidas aqui, ok, meus amigos? Muito obrigada, forte abraço, até o nosso próximo vídeo.